Olá, companheiras, olá, companheiros, saudações petistas. Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança Vermelha. Hoje é sexta-feira, dia 30 de outubro. Eu sou o Patrick e conduzo a conversa junto com vocês. No episódio de hoje, a gente escuta o companheiro Walter Pomar, que nos fala sobre as últimas 2 semanas para as eleições municipais. A companheira Elisa Guaraná fala sobre as eleições no ANDE, Sindicato Nacional. E o companheiro Francisco Funcia nos fala sobre o debate em torno das vacinas promovido pelo governo Bolsonaro e as polêmicas da aquisição e da vacinação. E Walter, companheiro, a gente começa contigo. Faltam 15 dias para as eleições, apenas 2 semanas. Diversas pesquisas, algumas tendências. Afinal, Walter, qual que é a tua avaliação do cenário eleitoral neste momento, faltando apenas 15 dias, ou seja, a reta final das eleições municipais? Olá, Patrick. Olá, ouvintes do podcast, comandado pelo Patrick Araújo. Faltam 2 semanas para a eleição municipal. Se a eleição fosse hoje, quem ganharia na maioria das mais de 5.000 cidades brasileiras seriam candidaturas que estão situadas do centro para a direita no espectro político. Mas a eleição não é hoje. A eleição é daqui a 15 dias. E como sempre ocorre nas eleições, é na reta final que uma parte importante da população decide em quem vai votar. É na reta final, em especial, que o povão decide em quem vai votar. Portanto, muita coisa pode e muita coisa vai mudar nas próximas 2 semanas. Mudar em que sentido? Minha opinião é que haverá 2 mudanças fundamentais. Aliás, já estão ocorrendo 2 mudanças fundamentais. Por um lado, as candidaturas descaradamente, assumidamente bolsonaristas estão perdendo espaço. O fato é que Bolsonaro não está bem na foto e a situação só vai piorar para ele. Isso é ótimo, pois claro que nós queremos que as eleições municipais de 2020 emitam um rotundo não ao Bolsonaro. Mas atenção, não adianta derrotar o bolsonarismo raiz e ver candidaturas bolsonaristas disfarçadas ou candidaturas que foram cúmplices da ascensão do Bolsonaro ganharem a eleição. Para que a gente derrote ao mesmo tempo o bolsonarismo raiz, os disfarçados e os cúmplices, é preciso que ocorra algo mais. Não basta que o Bolsonaro caia, é preciso que a esquerda cresça. Essa segunda mudança, ela já está ocorrendo. No país inteiro, especialmente nas 100 maiores cidades do país, a esquerda está crescendo. É o caso da Manuela, candidata da aliança PT-PCdoB em Porto Alegre. É o caso do Edmilson, candidato da aliança PT-PSOL em Belém. E é o caso de candidaturas de vários partidos de esquerda no país inteiro. Mas atenção, quando a gente vê o país como um todo, quem é o partido de esquerda que lançou mais candidaturas a prefeito? É o PT. E quem é o partido de esquerda que está melhor posicionado para enfrentar a centro-direita na próxima eleição presidencial, que a gente espera seja antes de 2022? É o PT. Portanto, é muito importante, seja pensando nas eleições municipais, seja pensando na eleição presidencial, é muito importante que a esquerda como um todo cresça, mas é fundamental que o Partido dos Trabalhadores cresça. É fundamental, por exemplo, vencer em Recife, com a Marília. E para isso, a fórmula inclui algo que o Patrick já nos contou no programa Antivírus: engajamento total do Partido dos Trabalhadores na campanha da companheira Marília Reis. Porque sem o engajamento total, a gente não consegue vencer a queda de braço contra o governo estadual e contra a direita. E a verdade é que tem um pedaço do PT lá em Pernambuco que continua submisso, subalterno ao PSB. É fundamental vencer em Recife com a Marília, é fundamental vencer em Fortaleza com a Luiziane. No caso de Fortaleza, para além do indispensável engajamento do partido, seria muito positivo que o governador Camilo Santana lembrasse que ele não é do partido dos Ferreira Gomes. Ele é do PT. Aliás, falando em Ferreira Gomes, que papelão está fazendo de novo, né? O Ciro Gomes. Lá na eleição municipal de Fortaleza, o alvo dos ataques dos Ferreira Gomes, do Ciro Gomes, é a candidata do PT, é a Luiziane. O Ciro, pessoal, é como aquele escorpião da fábula. É da natureza dele picar. Infelizmente, tem gente que sofre uma picada e não aprende, leva outra picada e não aprende. Fazer o quê?
Mas voltemos ao ponto. É fundamental vencer em cada uma das cerca de 100 grandes cidades brasileiras do ponto de vista eleitoral e é preciso fazer todo o esforço para vencer em todas as demais cidades onde o PT e a esquerda lançaram seus nomes. Num próximo podcast, comandado pelo Patrick Araújo, a gente vai relacionar em maior detalhe essas cidades. Vamos dar um quadro mais preciso, tá certo? Chegando perto já do dia 15. Mas aqui eu queria, para concluir, lembrar que a gente busca vitória eleitoral e política. E eu diria vitória eleitoral e principalmente vitória política. E vamos sempre lembrar disso. Vitória eleitoral sem vitória política pode acontecer? Pode, tudo pode, mas serve de muito pouco. Vitória política é que é fundamental. É quando você ganha não apenas o voto, mas ganha também a consciência de uma parte da população para a defesa do programa de reconstrução e transformação do Brasil, para a defesa do fora Bolsonaro, fora seu governo e suas políticas. Quando você ganha a consciência de uma parte da população para a luta pela restituição dos direitos do Lula, quando você ganha a população para defender os direitos sociais, as liberdades democráticas, a soberania nacional, o desenvolvimento, a esquerda e o PT. Para encerrar mesmo, eu quero destacar a importância da gente ganhar no Rio de Janeiro com a companheira Benedita e ganhar em São Paulo com o companheiro Gilmar Tato. Eu não vou voltar aqui aos argumentos que eu tenho repetido em tudo quanto é canto. Eu só recomendo às pessoas que leiam a entrevista concedida recentemente pelo companheiro Lula no Diário do Grande ABC, onde ele repete aquilo que o partido tem dito tudo quanto é canto. Vamos nos encontrar juntos no segundo turno para derrotar a direita, derrotar o bolsonarismo, derrotar todas as frações da classe dominante. Dia 15 de novembro, vote no Partido dos Trabalhadores e em São Paulo, estamos junto com o companheiro Gilmar Tato, no Rio de Janeiro com a companheira Benedita da Silva e no país inteiro com as companheiras e companheiros do Partido dos Trabalhadores e dos partidos de esquerda apoiados pelo PT na disputa para transformar a eleição municipal num baita não ao bolsonarismo e num ponto de apoio para as lutas imensas que a classe trabalhadora tem que fazer para libertar o país do cavernícola e de seus aliados. É isso, Patrick e ouvintes do podcast do Patrick Araújo. Valeu, Walter. Obrigado, companheiro. A gente vai escutar agora a companheira Elisa Guaraná. A Elisa é professora da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e vai falar para a gente da eleição do ANDES, Sindicato Nacional. Olá, Patrick. Obrigada mais uma vez por outro convite para vir falar do podcast Tempos de Guerra Esperança Vermelha. Eu vim aqui para falar sobre as eleições para o ANDES Sindicato Nacional. Para quem não conhece, o ANDES ele congrega associações docentes, muitas das universidades públicas do país e federais, e ele está em processo eleitoral. As eleições serão de 3 a 6, próxima semana, de 9 às 9 da noite, 9 às 21 horas, num processo chamado de telepresencial. Nós estamos aqui representando a chapa 2, Renova Andes. Estou candidata à segunda vice-presidência da Regional Rio e a nossa candidata à presidência, Celita Farel, dentre outros 82 companheiros e companheiras que congregam aqui, como Walter Pomar, como a Maria Carlota, a Mariusa, que congregam esse nosso campo. E começou a se organizar desde 2012, após a greve de 2012, mas mais intensamente em 2016, por discordar da direção do ANDES, da forma como a direção do ANDES vinha se colocando no cenário político e na crise política, especialmente do golpe. Houve uma não adesão do ANDES. O ANDES hoje está no CS com lutas e nessa condição puxou em 2016 o fora todo e não somou a luta que nós travamos intensamente, tínhamos as consequências até hoje, seguimos lutando até hoje contra o golpe sofrido pela presidenta Dilma, legitimamente eleita. Nós, então, em 2018, nos apresentamos chapa e nessa eleição nós recebemos 45 votos. A gente segue no esforço, nesse novo pleito eleitoral, justamente para tentar renovar o ANDES. O que vem acontecendo nesse momento? Nesse momento, a gente está enfrentando os piores momentos, se não o pior momento da educação brasileira. A gente teve um momento importante de expansão, de consolidação de um outro projeto de educação nos períodos dos governos Lula e Dilma, com Reúne, e agora nós estamos enfrentando
enfrentando toda a virulência do governo Bolsonaro e da sua gangue fascista no MEC, que nos ataca diariamente, ataca agora o serviço público com essa tentativa de desreforma administrativa. Nesse cenário, a gente tem tentado unir forças com os movimentos sociais, com a Frente Nacional Popular da Educação, com todos e todas que estão dispostos a lutar nesse momento contra esses absurdos, né? Essa postura fascista que a gente tem enfrentado diariamente por esse governo. O Andes não se coloca nem nessa postura, nem numa posição de liderança dessa pauta, né? O Andes segue atrelado ao CS com luta, não aceita dialogar com uma série de companheiros, companheiras e organizações que estão nessa luta. Especialmente não aceita participar da Frente Nacional Popular de Educação, que congrega mais de 40 organizações da educação, serviço público, movimentos sociais, movimento estudantil, movimentos docentes, em defesa da educação. A gente tem tentado insistentemente, mas a diretoria se recusa, quer levar o debate para a base. Então, essa atual diretoria, que tanto reivindica ser o Andes pela base, na verdade, tem agido de uma forma bastante controladora sobre aquilo que pode ou não ser debatido na base. Exemplo, a gente levou no CONAD do ano passado, assembleia convocada pela própria direção, a importante participação da Marcha das Margaridas. Naquele momento, julho, faltava um mês para a Marcha das Margaridas, foi uma proposta vindo da base, aprovada em assembleia, aprovada em grupo de trabalho durante o CONAD, e a diretoria se colocou contrária a essa participação, como solução intermediária e que inviabilizou efetivamente a nossa participação, remeteu novamente para que a base convocasse assembleias para debater se nós íamos ou não apoiar diretamente a Marcha das Margaridas. Essa tem sido um pouco a dinâmica, e é uma dinâmica que exclui, é uma dinâmica que não se aproxima da base do nosso CAT, é uma dinâmica que não atrai atores, que cada vez mais se afastam do CAT. Onde a gente conseguiu efetivamente mudar os rumos da direção e trazer uma nova diretoria não atrelada a essa direção nacional, nós temos visto o aumento das filiações, inclusive, né? O interesse dos filiados voltarem a discutir os rumos do movimento docente. Então, o nosso esforço também é por um sindicato nacional que lidere e coordene as nossas reivindicações, as nossas lutas, né, diárias pela melhoria das nossas carreiras. E a gente sabe, é um momento muito difícil, mas é um momento que precisa continuar sendo construído. Então, a gente sente muito falta, efetivamente, de propostas claras em torno de questões que são do nosso dia. Agora, numa situação gravíssima de pandemia, ensino remoto instalado em várias universidades, de formas diferenciadas, algumas com muito debate, outras sem debate nenhum. Mais uma vez, o Andes Nacional, então, veta o debate. Veta por quê? Coloca contrário ao ensino remoto. Nós também não defendemos o ensino remoto como método de educação, como método. Nós consideramos isso absolutamente emergencial e a ser superado após isso. Mas nós entendemos que uma vez que está implantado, e tem razões para isso, que os nossos alunos precisam, muitos dos nossos alunos precisam se formar. Então, a base, a nossa responsabilidade como missão pública é essa. Nós não podemos deixar que filhos de trabalhadores e trabalhadoras e os trabalhadores e trabalhadoras que hoje estudam na universidade, precisam ir para o mercado de trabalho, esperem até que efetivamente eles possam fazer aulas presenciais, que pode levar 1 ano e meio. Né? Eles não têm esse tempo. Essa demanda vem destes alunos. Então, isso está sendo atendido em muitas universidades, sem nenhuma base de negociação e discussão com as próprias universidades sobre o que seria justo, correto e razoável em termos de condições de trabalho. A gente tem enfrentado isso em algumas ADs, um debate bastante caloroso, intenso. Na minha AD, a ADUR, que é da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, a ADUR participou intensamente do diálogo com a universidade, com a reitoria, e pôde estabelecer, a partir de um diálogo com sua base, o que considerava importante que se considerasse como forma de trabalho. Ainda assim, falta muito para a gente ter uma condição minimamente isonômica de trabalho na base hoje. Nessas condições, levamos essas propostas mais uma vez, agora para o CONAD, a Saúde e a Assembleia, e mais uma vez a diretoria se recusa a esse tipo de debate. Considera que isso significaria aceitarmos o ensino remoto como algo que seria, como se nós aceitássemos efetivamente a implantação do ensino remoto. Não é isso que nós estamos. E muitas vezes muita distorção do que nós estamos propondo. Nós não defendemos, a gente obviamente defende a autonomia do mercado, a gente defende um SCAT que tenha como foco de atuação defender sua categoria, mas juntos com todos e todas que hoje estão tentando defender a educação pública, o serviço público, se posicionar contrário a todos os ataques à classe trabalhadora, aos povos do campo, da floresta, das florestas e das águas. Já tem
enfrentado nesse governo Bolsonaro. Então a gente pode, nesse momento, criar muros que impeçam a gente de dialogar com companheiros e companheiras que estão juntos nessa luta. Por isso, a gente tem conclamado todos os professores, veio renovar, vamos fazer uma renovação no nosso CAP, vamos trazer nossos filiados de volta, muitos já desesperançados no papel do CAP, vamos trazer de volta e vamos mudar o handicap nacional. De 3 a 6, votem, levem seus colegas. Não é uma tarefa simples, porque é um processo complicado essa votação, mas nós queremos que ela aconteça da forma mais ampla. Venham renovar, venham com a gente, renova antes. Obrigada, Patrick. Valeu, Elisa. Obrigado, companheira. E, pessoal, ao longo das últimas semanas, o tema da vacina contra a Covid-19 ocupou espaço central do debate político do país. De um lado, a negativa de Bolsonaro em adquirir vacinas oriundas da China e as declarações sobre a não obrigatoriedade da vacinação. De outro, as reações diversas de setores da oposição de esquerda e da grande mídia. Francisco, companheiro, qual que é a tua opinião sobre essas questões e a forma como a esquerda tem atuado nessa discussão? Essa questão das vacinas, ela é muito grave, porque a posição do presidente da República, ela é francamente inconstitucional, na medida que a Constituição, o artigo 196, estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, e mais, né, no artigo 197, estabelece que as ações e serviços públicos de saúde são de relevância pública. Então, essa materialização do presidente, que não é só mais uma opinião, mas passou a interferir nas decisões do Ministério da Saúde para dificultar, né, e negar a compra de vacinas para atender as necessidades de saúde da população, é gravíssimo. E isso, inclusive, para mim, caracteriza crime de responsabilidade passível de impeachment, né? Conversei com alguns advogados que têm o mesmo entendimento em relação a isso. O que eu tenho sentido é que, por enquanto, os partidos de oposição não reagiram com força a essa questão, né? Nós tivemos o presidente Lula fazendo uma manifestação mais forte, inclusive na linha do impeachment, algo que nesses últimos meses, desde que o Bolsonaro assumiu, ele nunca tinha se posicionado dessa forma, mas isso caracteriza a gravidade da situação. Aí os partidos de oposição, o PT, PCdoB e outros partidos de oposição não estão se movimentando mais fortemente numa situação que é grave para as condições de saúde da população. Então, não só os partidos de oposição, mas acho que as entidades ligadas ao campo defesa do SUS, o Conselho Nacional de Saúde, CONASEMES, CONAS, enfim, se não houver uma mobilização do conjunto dos atores que atuam em defesa do SUS e do conjunto da sociedade na garantia dos direitos de cidadania, esse é um passo muito grave para que a população vá cada vez mais perdendo seus direitos. Esse decreto que foi publicado agora dia 26, o decreto 10.530, é mais uma evidência, é outro fato grave, né? Campo aberto para privatização de unidades básicas de saúde. Quer dizer, não é só a questão de pensar uma parceria público-privada para investimentos, mas também para a própria operação, para a própria gestão das unidades. Isso é grave. É mais um elemento que caracteriza crime de responsabilidade. Francisco, companheiro, especificamente sobre o fora Bolsonaro, tu considera que o debate em torno da vacinação pode ser um elemento de unidade? Se for, unidade entre quem? Eu considero que a questão da vacina, ela traz um elemento importante de unidade e de mobilização da sociedade. Porque independentemente de qualquer coisa, a maioria das pessoas, independente do que pensem politicamente, que defendam A ou que defendam B, mas elas têm uma vinculação muito grande com a questão das crianças, da vacinação dos filhos ou familiares, etc. Então, e mais, inclusive, população idosa que está mais exposta ao contágio aí da Covid-19. Portanto, eu acho que essa questão da vacina, ela tem uma capacidade de mobilização se todo o campo progressista da saúde, né, e da defesa dos direitos humanos de uma maneira geral se mobilizarem em torno dessa questão. É um caso concreto em que a gente pode mostrar para a sociedade qual é o significado desse governo, do atual governo Bolsonaro, que é um governo que está, né, com menos de 2 anos de mandato, destruindo os direitos sociais conquistados na Constituição de 88, tomando medidas que prejudicam a vida das pessoas,
Quer dizer, muita gente acha que o auxílio emergencial foi uma conquista dada pelo Bolsonaro. Na verdade, o auxílio emergencial de 600 foi uma conquista que a oposição conseguiu no Congresso, porque o valor inicial era 200. Tinha que ter sido feito muito mais coisa do que foi feito. Eu dou um exemplo na área da saúde, em que houve um atraso no repasse de recursos efetivamente para estados e municípios, recursos que estavam no orçamento nos meses de abril, maio e junho, não foram repassados na íntegra, na totalidade, para estados e municípios, exatamente nesse momento em que o número de casos e de mortes aumentavam, e foi repassado somente a partir de julho, agosto, setembro. Ou seja, exatamente num período que, coincidentemente, era o período mais próximo das eleições. Então, houve um uso político desse recurso em detrimento do salvar vidas. A questão da vacina é mais uma materialização desse descaso, né, dessa forma de agir, né, de como caracteriza as ações desse governo. Sobre a questão da obrigatoriedade da vacina, tu considera que ela deve ocorrer? E se sim, a partir de quando tu considera que isso pode ser possível? A questão da obrigatoriedade da vacina, ela muitas vezes traz no imaginário das pessoas que vai ter um policial em cada esquina ou um fiscal em cada esquina para te levar à força, né, coercitivamente, colocar você num camburão para tomar vacina. Não é isso. A ideia da obrigatoriedade da vacina é deixar claro que o governo federal, né, o Sistema Único de Saúde, tem um compromisso de cumprir a Constituição e garantir a vacina para todos, sem exceção. E garantir a vacina para todos em tempo certo, em tempo hábil, né? Então, é fundamental que essa questão da obrigatoriedade seja entendida exatamente nessa perspectiva, que o governo vai fazer uma campanha de vacinação, vai fazer uma publicidade de utilidade pública, explicando para a população a importância da vacina, explicando para a população por que tem que tomar a vacina, e mobilizando esforços, recursos, logística, para que isso possa ser feito de uma forma tranquila, sem filas, de uma forma organizada e que todos possam ter acesso. Então, ao que tudo indica, durante o primeiro semestre de 2021, as vacinas começarão a ser disponibilizadas, não na quantidade no início do ano, não na quantidade total, mas ao longo do primeiro semestre, muitas informações já caminham nessa linha, que pelo menos uma parte grande das vacinas já estarão disponíveis. Então é um pouco essa questão, tem que ter uma ação voltada para priorizar a vacinação como uma campanha de vacinação em massa, usando os meios de comunicação, a mídia, as redes sociais, para as escolas, enfim, do ponto de vista mesmo virtualmente, mesmo nessas aulas virtuais, e aproveitar este momento para poder garantir que ainda antes do final do ano, né, se faça contato com todos os estudantes e por meio de campanhas publicitárias, né, que a questão da vacinação seja entendida como algo necessário para o bem da saúde do país e, portanto, para mesmo pensando sobre a lógica da produtividade, da atividade econômica, para o próprio dinamismo da atividade econômica, porque sem saúde não há economia. Valeu, Francisco. Muito obrigado, companheiro. O Francisco faz parte do Conselho Nacional de Saúde. E, gente, essa foi mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. Como vocês sabem, a gente está disponível nas mais diversas plataformas, Google Podcast, Spotify, Rádio Pública e também por meio de áudios de WhatsApp. Nos encontramos de novo na segunda-feira. Bom Halloween a todos, saudações petistas e até mais.